Olá, pessoas que estão assistindo esse vídeo. Eu me chamo Bruno Santana e nele vou falar um pouco sobre o básico do verbo to be, que eu sei que é um assunto que todo mundo já cansou de estudar no ensino fundamental, no ensino médio, mas nem todo mundo entendeu ou realmente absorveu de fato sobre o que ele se trata. Nem eu mesmo entendi quando eu ouvi durante o tempo de escola. Eu só fui entender e aprender algum tempo depois, quando eu realmente comecei a me interessar pela língua inglesa, e é por isso que eu estou querendo passar para frente a informação através desse slide, que é bem simples. Eu criei só para mostrar algumas informações básicas e alguns conceitos para você entender o verbo to be. Eu queria pedir desculpa pelo chiado que pode estar no microfone, mas é a única forma que eu estou tendo de gravar no momento e eu não poderia esperar mais para começar. Para começar, a gente vai falar como utilizar e o que ele significa. Praticamente nós utilizamos o verbo to be em todo momento que a gente está falando inglês. Seja o básico, seja avançado, tem um pouquinho de verbo to be envolvido. Você precisa muito dele para se expressar como você está se sentindo, quem você é, com a sua idade e todas essas coisas básicas. O verbo to be em sua essência significa ser ou estar, depende muito do contexto da frase. Por exemplo, I am funny, que significa eu sou engraçado. Neste caso, o verbo está nos indicando o estado de ser. I am tired, que significa eu estou cansado. Nesse exemplo, o verbo está nos mostrando como o sujeito se sente ou está se sentindo no presente. Aqui a gente vai estar falando sobre os tempos verbais do verbo to be. Eu queria começar falando que o verbo to be é um verbo irregular, que significa que ele possui três formas no presente simples: am, is, are. Duas formas no passado simples: was e were. E uma forma no futuro simples: will be. Uma forma no particípio presente: been. E uma forma no particípio passado: been. Mas nesse slide a gente vai falar somente sobre o presente simples, sobre o passado simples e o futuro simples, que é para não complicar muito e para todo mundo entender. A gente vai começar falando do presente simples, que no presente simples a gente utiliza I am, you are, we are, they are, he is, she is e por último it is. Vamos começar com I am e eu vou traduzir apenas esse exemplo que é para a gente entender um pouco mais do verbo to be. Por exemplo, I am smart, que significa eu sou esperto, e I am sad, que significa eu estou triste. Aqui a gente pode ver a dualidade do verbo, porque no primeiro exemplo ele fala I am smart, eu sou esperto, ele fala do estado de ser. E no segundo exemplo, I am sad, ele fala que está triste, que significa o modo estar do verbo. Seguindo aqui a gente vai ter You are pretty, you are crazy, we are a family, we are hungry, they are strong, they are angry. He is lovely. He is alone. She is tall. She is happy. It is true. It is strange. Esses foram os exemplos que eu quis mostrar aqui do presente simples. Agora eu vou estar dando alguns exemplos do passado simples que a gente utiliza. I was, you were, we were, they were, he was, she was e por fim it was. Eu vou traduzir alguns exemplos aqui para vocês verem como é que fica. I was smaller, que significa eu era menor. You were taller, que significa você era maior. We were younger, que significa nós éramos mais jovens. They were rich, que significa eles eram ricos. He was funny, que significa ele era engraçado. She was pretty, que significa ela era bonita. It was nice, que significa simplesmente foi legal. Foi bacana. Agora a gente vai estar falando do futuro simples, que a gente utiliza quase todos, na verdade todos a mesma coisa. I will be, you will be, we will be, they will be, he will be, she will be e por fim it will be. Repetindo todos assim em sequência fica até um pouco estranho, mas eu vou ler aqui os exemplos e traduzir para vocês. I will be a great teacher, que significa que eu vou ser um ótimo professor. Não que isso tenha muito a ver com quem está criando esse slide, mas enfim. Segundo exemplo. You will be fine, que significa você vai ficar bem. Terceiro exemplo. We will be happy together, que significa nós iremos ser felizes juntos. Quarto exemplo. They will be fired, que significa eles serão demitidos. Quinto exemplo. He will be promoted, que significa ele vai ser promovido. Sexto exemplo. She will be a scientist, que significa ela será uma cientista. E o último exemplo. It will be funny, que significa vai ser divertido. Agora a gente vai estar falando um pouco sobre as formas do verbo to be. O verbo to be pode vir na forma afirmativa, que foram todos esses exemplos que a gente viu anteriormente, mas ele também pode vir na forma negativa e também pode vir na forma interrogativa.
Na forma negativa, vai precisar apenas acrescentar o not após o verbo na estrutura da frase. Por exemplo, I will not pass, que significa eu não vou passar. You will not fall, que significa você não vai cair. We are not going to the party, que significa nós não iremos para a festa. They are not happy about it, que significa que eles não estão felizes sobre isso. He will not come today, que significa que ele não vai vir hoje. She will not be late, que significa ela não vai se atrasar. It will not work, que significa isso não vai funcionar. Na forma interrogativa, basta você apenas trocar a ordem das palavras. Por exemplo, am I alive, que significa eu estou vivo. Are you fine, que significa você está bem. Are we good, que significa nós estamos bem. Are they happy, que significa eles estão felizes. Will he come, que significa ele vai vir. Will she get late, que significa ela vai se atrasar. Will it happen, que significa vai acontecer. A gente tem também as contrações do verbo to be, que são abreviações que servem para simplificar o inglês escrito, o inglês falado, dando mais dinâmica para as frases. Por exemplo, I am torna-se I'm. You are torna-se you're. They are torna-se they're. We are torna-se we're. He is torna-se his. She is torna-se she's. It is torna-se it's. Nós temos também os exemplos de contrações e abreviações das frases no negativo, que serão I am not, que vai se tornar I am not. You are not, que vai se tornar you aren't. They are not, que vai se tornar they aren't. We are not, que vai se tornar we aren't. He is not, que vai se tornar he isn't. She is not, que vai se tornar she isn't. E por fim, it is not, que vai se tornar it isn't. Aqui eu deixei algumas considerações finais sobre o tema e vou ler para vocês. O verbo to be é muito necessário, porém é deixado de lado por ter sido visto tantas vezes durante o ensino fundamental e até mesmo no ensino médio. Porém é um grande pilar para que você tenha uma boa base sólida na língua inglesa. Caso você domine esse tema, você terá facilidade em aprender muitos outros e mais facilidade em se comunicar com outros falantes da língua inglesa. Informações básicas de qual o seu nome, de onde você é, como você se sente ou qual a sua idade, tudo isso faz o uso do verbo to be, que significa ser ou estar, novamente. Então eu reforço que mesmo que você já tenha um inglês intermediário ou até mesmo avançado, continue estudando sobre o tema e se aprofunde mais nele para dominar o 100%. Assim você verá que sua fala, sua escrita e sua leitura estará mais fluida. Agradeço se você chegou até aqui, significa que você aprendeu, nem que seja mais um pouquinho, sobre o tão famoso verbo to be. Eu agradeço por sua visualização. E peço para que se inscreva no canal e deixe um like, deixe um comentário aí sobre o que você achou, sobre críticas que eu estou sempre procurando ler e vou melhorar seguindo as críticas de vocês. Muito obrigado.